Corredores lotados, pacientes em macas e até no banheiro de um hospital público do Recife. A concorrência ajuda e o consumidor encontra remédio com 50% de desconto. Deputados aprovam limite para doações e menos tempo de campanha. Uma feira em São Paulo traz novidades do mercado da beleza. Tem até chocolate que promete diminuir a barriga. Em Toronto, o nadador Thiago Pereira pode se tornar o rei do PAN. Boa noite. Uma motociclista foi atropelada e morta por um ladrão em fuga na zona oeste de São Paulo. O criminoso tinha acabado de roubar um carro. Ao fazer uma ultrapassagem, ele atingiu a vítima e fugiu. As compras que ela tinha acabado de fazer ficaram espalhadas pelo chão. Andréa Santana Freire, de 29 anos, estava a caminho de casa quando foi atingida por um motorista em fuga. Foi nesta rua estreita da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Não é fácil para ninguém receber uma notícia dessa, né? Tinha sonhos, né? Como todas as pessoas têm, queria ter filho, entendeu? O criminoso, em alta velocidade, com um carro roubado, ultrapassava outro veículo pela contramão quando se deparou com Andréa, que estava de moto. O estrago na motocicleta revela a força do choque. O impacto foi bem na frente da casa desta moradora. Eu estava jantando com meu neto de 8 anos, eu ouvi um barulho, eu pensei que tinha caído meu portão, de tão estrondoso que foi o barulho. O ladrão ainda bateu na lateral do carro que tentava ultrapassar. Depois de atropelar a motociclista e atingir o outro carro, o criminoso ainda conseguiu dirigir por 2 quarteirões até bater aqui nesta árvore. Aí, abandonou o carro quase pegando fogo aqui no meio da rua e desapareceu. A polícia agora vai buscar imagens de câmeras de segurança aqui da região para tentar identificá-lo e saber se ele estava com mais alguém. Uma delas mostra quando o carro em que ele estava passa em alta velocidade, bate na árvore e para. O carro tinha sido roubado de um casal minutos antes, ali mesmo na região. Andréa morreu a caminho do hospital e vai ser enterrada nesta sexta-feira num cemitério da zona oeste de São Paulo. Um pai de família é difícil. É um pedaço que foi, não volta mais. No final, o sonho acabou todo. Contagem regressiva para a abertura do PAN de Toronto. Os jogos começam amanhã. Vamos para lá, ao vivo, com Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. Qual a expectativa dos atletas para a estreia? Olá, Celso, Janine, boa noite a todos aí no Brasil. Ansiedade enorme por aqui, viu, Celso? Hoje na Vila Pan-Americana eu conversei com vários atletas brasileiros, o Marcel Stimmer da patinação, o Arthur Zanetti da ginástica, vários nadadores. Todos eles falam que quando tem que esperar para competir, parece que o dia tem 48 horas, o tempo não passa. E essa ansiedade vale para a seleção masculina de futebol, que estreia neste domingo contra o Canadá. Para nossa seleção, o PAN é uma oportunidade. Os rapazes querem garantir vaga na seleção olímpica e deslanchar na carreira, como mostra Roberto Tomé. Os jogadores caíram na água hoje para recuperar a musculatura e relaxar. Os treinos na piscina e no campo preenchem a contagem regressiva. Contra o Waterloo, um time profissional que disputa a primeira divisão do futebol canadense, a seleção passou pelo último teste antes da estreia. Garantir uma vaga como titular neste PAN e depois ser convocado para os Jogos Olímpicos do Rio no ano que vem. Estes são os objetivos dos 18 jogadores que vieram defender o Brasil. O zagueiro Bressan do Flamengo teve que vencer uma concorrência acirrada. Pelo menos 10 companheiros de posição eram candidatos à convocação. A gente sabe que a gente tem uma grande responsabilidade de representar o Brasil, né, de poder estar aqui vestindo essa camisa. Então acho que o mínimo que a gente tem que fazer é se entregar 100%. Para estar aqui, o atacante Cleiton precisou superar dificuldades ainda maiores. Além da disputa pela vaga, ele foi obrigado a esperar a solução de uma queda de braço entre a CBF e o Figueirense, que era contra a sua liberação. O Figueirense não conseguiu me cortar, então a CBF pediu para eu vir. Estou muito feliz por estar aqui, fazer parte desse grupo. Daqui a pouco eu volto com outras informações do PAN. Até já, Adriana. Veja a seguir, ministro da Justiça é convocado pela CPI da Petrobras. E ainda hoje, denúncia exclusiva. Falsa advogada faz dívida em nome de cliente e fica com parte de benefício social de pessoas com deficiência.
Voltamos a falar ao vivo de dentro da Vila Pan-Americana. Os nadadores brasileiros chegaram cedinho hoje a Toronto e já treinaram, viu? Aquele treino leve, só para soltar os músculos. São 35 atletas. A estrela desse time é o Mr. Pan, Thiago Pereira, que vem em busca de mais um recorde. Fazer pose de campeão, para ele, não tem mistério algum. Thiago Pereira chega a Toronto com a honra de ser o porta-bandeira do Brasil e com uma missão digna dos gigantes. Vai disputar 8 provas e tem chance de medalha em todas. Olha só, eu quero trazer o Thiago Pereira para se sentar aqui nessa cadeira na Vila Pan-Americana, porque é o que a gente tem aqui de mais parecido com um trono. Por favor. Opa, obrigado. E o Mr. Pan nessa competição pode se tornar o rei do Pan. Se ganhar 5 medalhas, Thiago, vai ser o maior medalhista pan-americano da história. Está preparado para esse reinado? Vamos ver, né? Vamos passo a passo. Vai ser uma tarefa difícil, né? Claro, estou bem preparado. Bastam 2 pódios para que Thiago supere a marca brasileira que pertence ao ex-nadador Gustavo Borges. Mas o objetivo principal é bater o atual recordista pan-americano de medalhas, o ex-ginasta cubano Eric Lopes, que levou 22 em várias edições dos Jogos. Thiago já tem 18. Vamos passo a passo. Acho que tudo vai ser uma coisa que vai ser construída também. Primeiro prova a prova, depois a coroa, né? Primeiro prova a prova, porque eu acho que os grandes resultados em cada prova vão levar com que o resultado final seja especial. Thiago fez uma preparação especial nos Estados Unidos que inclui algumas tarefas geladas, como entrar numa câmara a menos 120 graus para recuperar os músculos. Tem uma máscara que você também não pode respirar, né? Aquele ar que é muito gelado, luva e cueca. E quando você sai, parece comida congelada? Nossa, quase isso. Mas é uma sensação boa, Sensação boa mesmo é ouvir o hino brasileiro no pódio. E se engana quem pensa que depois da prata olímpica de Londres, ele não quer aumentar a coleção. Uma medalha é sempre uma medalha, não tem essa. Que vem a coroa, então, porque nesse trono ele já deixou a assinatura e tá bem confortável. Tá à vontade? Agora não levanto mais. Ótimo. Boa sorte, Thiago. E quem se apresentou agora há pouco foi a equipe brasileira de nado sincronizado. Vamos ver algumas imagens. Ao som de rock, as meninas usaram um maiô bonito, com bandanas na cabeça, como se fossem motoqueiras, mas elas esperavam ficar entre as 3 primeiras colocações, acabaram em 4º. Voltam a se apresentar no sábado e vão ter que se superar para conseguir um lugar no pódio. E as transmissões ao vivo na Record começam a partir deste sábado ao meio-dia, não perca. E eu volto amanhã com outras informações sobre o PAN de Toronto. Celso, Janine, boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Até amanhã. Veja a seguir, depois de denúncia do Jornal da Record, o Santos vai investigar amigo de Neymar. Falsa advogada ilude cliente que tentava receber um benefício social e acabou com uma dívida de longo prazo. Estamos de volta com o Jornal da Record. Deputados da CPI da Petrobras aprovaram a convocação do ministro da Justiça. José Eduardo Cardoso terá que ir à comissão para esclarecer a suspeita de grampo ilegal encontrado na cela do doleiro Alberto Youssef, na Polícia Federal de Curitiba. Também foi aprovada a convocação de advogados e executivos de empreiteiras envolvidos na Operação Lava Jato. Deputados de 14 partidos pedem que o Supremo Tribunal Federal anule a votação que reduziu a maioridade penal para crimes graves. Eles alegam que a Câmara discutiu o mesmo assunto 2 vezes no mesmo ano, o que seria inconstitucional. O estudante Caio Henrique Souza, de 16 anos, morreu numa escola em Belo Horizonte. Ele sofreu um mal súbito durante uma aula de educação física. O colégio informou que uma enfermeira prestou atendimento. No Rio de Janeiro, a polícia investiga se a morte do dançarino Adriano da Silva Pereira, de 33 anos, foi motivada por homofobia. Ele saiu para beber com os amigos no domingo e foi encontrado com golpes de faca num terreno abandonado na Baixada Fluminense. Também no Rio de Janeiro, o helicóptero da Record flagrou uma baleia no mar pertinho da Praia do Leme. Alguns surfistas se aproximaram dela.
O animal não se movimentava muito e parecia estar debilitado. Em sua primeira visita à Bolívia, o Papa Francisco foi recebido hoje por milhares de pessoas na maior cidade do país. Uma multidão tomou as ruas de Santa Cruz para saudar o líder católico. Francisco disse que todo mundo tem a obrigação de ajudar os mais pobres. O presidente Evo Morales criou polêmica ao dar de presente ao Papa um crucifixo com o símbolo do comunismo. Uma feira em São Paulo, novidade de um mercado que cresce a cada ano e que movimenta bilhões de reais. Alguns produtos prometem acabar com as rugas, celulite e até a gordura em excesso. Coxinhas e croquetes em feira de beleza? Sim, esses aqui dizem são para emagrecer. Na verdade, é uma base composta por ingredientes permitidos para as farmácias e que tem princípio ativo que emagrece e que reduz a ansiedade. Tem também spray anti-celulite produzido com extrato de uma planta carnívora. É uma novidade que veio da Itália. O cardápio de Milagres da Beleza inclui até chocolate anti-barriga. Reduz cintura abdominal 50% em 3 meses. As novidades são oferecidas para as farmácias de manipulação e alimentam o mercado da beleza, um setor que cresce mais de 10% ao ano e que, no ano passado, movimentou mais de 100 bilhões de reais. Outro produto oferecido como revolucionário, uma base que funciona ao mesmo tempo como maquiagem e creme rejuvenescedor instantâneo. Aqui na feira foi montada até a máquina do tempo. Lá dentro são aplicados 2 produtos na pele. A promessa é reduzir as linhas de expressão e diminuir até 3 anos de idade em apenas 14 dias. A gente, claro, resolveu testar. Os manipulados são aplicados em casa mesmo. Um deles é para efeito imediato, em 15 minutos. O outro deve ser usado todos os dias por 2 semanas. E agora eu vou esperar para daqui 14 dias ver se eu tô com 3 anos a menos do que a minha idade atual. Maus hábitos na alimentação da família costumam influenciar na obesidade de crianças e também de adolescentes. Os pais precisam ter atenção e dar preferência para os alimentos naturais. Você já ouviu falar em calorias vazias? Elas enchem a barriga, mas não têm nutrientes, só engordam, sem alimentar. A salsicha é rica em corante, em conservante, não tem nutriente nenhum, é uma bomba. Esses lanches saborosos e perigosos são o principal motivo da obesidade desses 2 irmãos. Na escola eu também comia na cantina um doguinho, bastante, eu sempre comia. Eu sempre comia doce assim. Até começarem uma dieta por orientação médica, Gabi e Dudu nunca tinham comido verduras na vida. Cenoura, rúcula, agrião, tem coisa que eu gostei que eu me arrependi de não ter comido antes. Há 6 meses, os resultados dos exames da Gabriela e do Bruno assustaram a Andréia. Foi aí que eles começaram um acompanhamento com o endocrinologista para ver se reduzia esse colesterol, né, Andréia? Isso mesmo. Hoje a gente vai acompanhar para ver quais são os resultados desse esforço de 6 meses. Visualmente já melhorou? Ah, melhorou. Visualmente, e os exames estão aqui para a gente ver. A consulta inclui pular, pesar, medir. Começou com 95 e tá com 90 de barriga. E uma saudável competição de quem emagreceu mais. A gente precisa fazer só um pouquinho mais de exercício. Você tá melhor que o Bruninho no metabolismo, tá bom? Ganhou. Para isso, biscoitos recheados, refrigerantes e sucos de caixinha saíram de cena. Existe uma ansiedade para que as crianças sejam alimentadas. Não existe nenhuma preocupação de como elas sejam alimentadas. Se é para comer um alimento que não tenha nenhum valor nutritivo, então é melhor que espere um pouquinho, que a fome vai chegar e ela vai comer o alimento que seja mais adequado. A boa notícia é que cada vez mais escolas e creches públicas, como esta em São Paulo, investem em trazer a consciência da importância de uma alimentação saudável para a rotina das crianças. Para mim ficar forte. Cuidar da horta, por exemplo, faz parte do dia a dia. E na cozinha, cascas e talos ricos em nutrientes entram no cardápio sempre. Isso vai perdurar
pelo resto da vida delas. Então, se ela tem o reconhecimento dos alimentos com relação à horta, ela planta, ela colhe e ela consome. Então, ela reconhece aquele alimento. Olha, pacientes atendidos em macas pelos corredores e até dentro do banheiro. Esse é o retrato do descaso num hospital público do Recife. Este senhor espera por alta há 2 dias. Todo o tratamento para o câncer de próstata foi feito aqui, no corredor do hospital. Como é que se sente como um cidadão ficar numa maca deitado no corredor? Gostei. As cenas constrangem e revoltam. A cada passo, mais pacientes amontoados. Esta mulher me chamou a atenção. Ela mesma faz a troca do coletor de urina do pai. Já que eu cheguei, que eu faço? Aqui, o retrato literal é do descaso. Um homem foi fotografado enquanto aguardava atendimento deitado em um banheiro. Não há leitos suficientes. 19 leitos. Para tudo. É geral. Macas servem de camas. Essas vieram com as ambulâncias e ficaram por aqui mesmo. Aí o SAMU, se precisar de uma maca, não tem. O teto da UTI está rachando por causa da infiltração. O Hospital Otávio de Freitas, da zona oeste do Recife, atende pacientes de todo o estado de Pernambuco. Essas pessoas aqui, por exemplo, estão voltando para casa sem conseguir atendimento. A direção admite a superlotação. 5h30, cheguei aqui. 5h30. E vai voltar para casa sem atendimento? Sem atendimento. A direção do hospital afirma que pretende reformar a estrutura do prédio. Mas para quem se depara com a realidade hoje, acreditar é praticamente impossível. Agora, uma boa notícia: a concorrência entre laboratórios farmacêuticos tem gerado um efeito positivo para o consumidor. Descontos de 15% a 50% no preço de alguns remédios. Assim que usa o remédio, Miguel já se sente melhor. O medicamento foi receitado no mês passado para os problemas respiratórios do menino. Mas quando viu o preço, a mãe assustou. R$ 75 era muito caro para ela. É um tratamento longo, ele pediu 180 dias e aí eu falei, R$ 75 em cada remédio, não tenho condições, né? Quando soube que era possível ter um desconto do próprio fabricante, Ingrid não pensou 2 vezes. Sai a R$ 40. Os descontos variam entre 15% e 50%. Segundo o Sindicato da Indústria Farmacêutica, metade dos laboratórios do Brasil adota essa prática principalmente nos medicamentos para o diabetes e a pressão alta. A indústria ganha porque vende mais, a farmácia ganha porque o paciente entra na farmácia e o consumidor ganha porque está conseguindo fazer o seu tratamento a um custo menor. O primeiro passo é ter a receita do medicamento em mãos, pois os dados contidos aqui, inclusive os do médico, são necessários para o cadastramento que pode ser feito na farmácia, pela internet ou até por um telefone fornecido pelo laboratório. A aprovação é imediata e o desconto sai na hora. Nessa farmácia, todos são orientados a fazer o cadastramento. Quando pega a receita e vê que isso é possível, Ricardo até ajuda no preenchimento dos dados. Você tem produtos modernos hoje na faixa de R$ 200, R$ 300, que sai por 140, 150. Quer dizer, você compra uma caixa, praticamente já garantiu o dinheiro para comprar a segunda. O governo pretende baixar uma medida que permite trazer de volta ao Brasil o dinheiro não declarado enviado ao exterior. Já a aprovação no Congresso da fórmula que corrige as aposentadorias deve ter o veto da presidente. O Congresso acaba de aprovar outra despesa bilionária, a adoção para as aposentadorias da mesma fórmula que corrige o salário mínimo. A presidente Dilma se prepara para vetar a medida. O objeto da medida provisória, que era o salário mínimo, ele foi preservado. E fica já o espaço para você vetar aquilo que diz respeito à Previdência, porque as contas não fecham. Sem ambiente político para propor novos impostos, a Fazenda corre atrás de alternativas para aumentar a arrecadação. Uma das saídas seria cobrar o imposto devido mais multa dos brasileiros que enviaram ao exterior dinheiro de fonte legítima. Uma fortuna estimada em mais de 200 bilhões de reais. A presidente Dilma deve baixar na segunda medida provisória que permitirá que este dinheiro volte ao país, desde que 1/3 do montante fique
para os cofres públicos. Os recursos irão para fundos que compensarão perdas dos estados com a unificação do ICMS. É a possibilidade de milhares de brasileiros e de empresas brasileiras que têm conta no exterior fazer a regularização. Estima-se que a medida leve à arrecadação de até 70 bilhões de reais. A ideia é de encontrar fontes para a gente poder avançar com a infraestrutura e resolvermos a questão do ICMS, que também é uma política de investimento, de destravamento das decisões de investimento. A 7ª cúpula do Grupo de Países Emergentes, que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, discutiu hoje a crise econômica no mundo. Dilma Rousseff garantiu que o BRICS pode impulsionar o crescimento global. Uma reunião de chefes de Estado preocupados com a crise mundial. Em Ufá, na Rússia, Dilma e os outros líderes do BRICS assinaram parcerias, discutiram investimentos, mas deixaram claro que o cenário é ruim. A instabilidade na economia chinesa foi discutida um dia depois da forte queda da bolsa. Agora teve uma recuperação. Vamos esperar que a recuperação seja sistemática e contínua. E o presidente Xi Jinping falou em desaceleração dos países emergentes. Dilma acredita que o BRICS pode impulsionar o crescimento no mundo todo. A presidente admite que a situação atual do Brasil é muito difícil, mas diz que a crise no país é resultado, acima de tudo, da lenta recuperação global. A gente acha que o Brasil tem estruturalmente fundamentos para se recuperar rápido. Nós temos uma economia diversificada. Ela não é uma economia só baseada em um produto. Nesta sexta-feira, Dilma cumpre a agenda em Roma. Ela vai se encontrar com o presidente e o primeiro-ministro da Itália. Na reforma política, a Câmara aprovou o texto base do projeto que fixa um teto para doações aos partidos. O relator do projeto cedeu às pressões dos parlamentares sobre as restrições a doações por empresas que possuem contratos públicos. Apenas aquelas que tenham obras com o governo ficam impedidas de fazer doações de campanha, ponto que facilitou a aprovação do texto no plenário. Não há a menor dúvida de que por trás dessa mudança há a pressão de deputados que queriam mais empresas doando para garantir campanhas mais robustas, com mais dinheiro, o que certamente é a porta aberta para a corrupção. Na tentativa de diminuir os custos, a duração das campanhas foi reduzida de 90 para 45 dias. O período de propaganda no rádio e na televisão também diminuiu. O texto fixa um teto de 20 milhões de reais para doações de empresas aos partidos. Tudo isso são propostas consistentes que vão reduzir de maneira abrupta o custo da eleição no Brasil. O projeto, com mais de 70 artigos, ainda prevê outras mudanças complementares à reforma política, como, por exemplo, uma definição para a regra do voto em trânsito. Ainda faltam votar os destaques, que devem ser concluídos na semana que vem. 4 policiais militares de São Paulo foram presos depois de trocar tiros com outros policiais. Eles são suspeitos de tentar executar um homem no interior do estado. 2 dos policiais são da Rota, a tropa de elite da PM de São Paulo. No carro com marcas de tiro estava esse homem, Giovanni Salutriano, um ex-detento que foi atingido por 4 disparos e está internado. A polícia investiga se ele foi vítima de uma emboscada armada por 4 policiais militares que não estavam no horário de trabalho. Segundo a investigação, 2 deles saíram do batalhão da Rota, na capital paulista, e se juntaram com outros 2 policiais militares em Sumaré, a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo. De acordo com o que já foi apurado, os 4 policiais que estavam em um carro particular dispararam contra o carro da vítima. Os tiros foram ouvidos por PMs que patrulhavam a região. Começou então uma troca de tiros entre policiais. Os 4 PMs suspeitos foram localizados a poucos quilômetros do local do tiroteio. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar o caso. Para os PMs de Sumaré, os policiais à paisana não conseguiram explicar o que foram fazer na cidade e por que 2 ocupantes do carro estavam baleados. Os 4 policiais vão permanecer presos enquanto estiver em andamento a investigação pelas tentativas de homicídio de Giovanni e dos PMs que faziam a patrulha.
Uma síndrome que chega a paralisar as vítimas preocupa os profissionais de saúde na Bahia. Vários casos já foram notificados e agora houve a primeira morte. A doença vem pelo mosquito que transmite a dengue e a zika. A primeira vítima é uma mulher de 26 anos. Foram quase 20 dias no hospital, mas a jovem não resistiu à Guillain-Barré. A síndrome é rara, mas não é nova. A surpresa é ter tantos casos em tão pouco tempo. À medida que a epidemia avança e mais números de pessoas são acometidas, esse percentual acaba se traduzindo em números absolutos que começam a aparecer. 55 pacientes estão internados em Salvador e, em comum, todos tiveram zika. Mais de 500 mil pessoas já foram contaminadas pelo vírus na Bahia. A zika tem sintomas leves, mas a Guillain-Barré é muito mais agressiva. O organismo entende que precisa reforçar a defesa e produz mais anticorpos. Só que esses começam a se autodestruir e a atacar o próprio sistema nervoso. O efeito é uma paralisia que começa nas pernas e sobe até chegar ao músculo do pulmão. A síndrome pode evoluir em 24 horas e até matar. Por isso, médicos e enfermeiros nos postos de saúde estão em alerta. Foram separadas vagas em 3 hospitais. O estoque do medicamento para tratar a síndrome foi reforçado. Os lotes vieram de Brasília. Mas nem todo mundo que tem zika desenvolve Guillain-Barré. Por isso, ao primeiro sinal, procure ajuda. A sexta-feira tem chuva em diferentes regiões do país. Uma área de baixa pressão se forma sobre o Paraguai, deixando o tempo chuvoso sobre o Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e também São Paulo. Já nas áreas claras do mapa, o tempo fica ensolarado. Apesar do sol, a temperatura não sobe muito e a máxima será de 20 graus em Porto Alegre e em Vitória faz calor de 29 graus. As instabilidades não atingem Campo Grande, onde faz sol e a máxima será de 30 graus. Em Boa Vista, chove no fim da tarde, faz 33. Em Aracaju, 29 graus. E em São Paulo, o sol aparece entre nuvens e a temperatura fica agradável, com máxima de 24 graus. A prisão de um homem acusado de esquartejar a namorada na Baixada Fluminense deixou uma brasileira que vive em Portugal em choque. A filha dela é ex-namorada do suspeito e está desaparecida desde novembro do ano passado. Um silêncio que já dura 9 meses. Nunca mais me respondeu, nunca mais falou nada comigo. Dona Elizabeth mora em Portugal e é mãe de Diana Rodrigues. A filha, nascida em Minas Gerais, dividia uma casa modesta com o namorado numa comunidade em Paracambi, a 80 quilômetros do Rio. Essa semana, uma reportagem exibida pela Record Internacional chamou a atenção de Elizabeth. Quando eu vi na televisão, na Record News, eu quase desmaiei. O bairro onde foi buscar ele é onde ele vivia com a minha filha. As conversas pela rede social com a filha começaram a ficar estranhas. Elizabeth acredita que Giovanni usou o perfil de Diana para falar com a família em Portugal. O delegado que prendeu Giovanni abriu uma nova investigação. O suspeito foi interrogado. Giovanni admitiu que se relacionou com Diana até o final do ano passado, mas em depoimento aqui na delegacia, sempre se referiu à moça com muita raiva. Para a polícia, um comportamento que só aumenta a suspeita do envolvimento dele no desaparecimento da ex-namorada. O Giovanni Bem é uma pessoa muito perigosa. Ela teria causado a expulsão dele do município de Itaguaí através de um fato informado pela Diane. Elizabeth mantém a esperança. Eu vou lutar o tanto que eu puder. Enquanto eu não tiver provas que a minha filha está viva, eu condeno o Giovanni. Na BR-101, em Barra Velha, Santa Catarina, um motorista perdeu o controle do carro e bateu na mureta de proteção da rodovia. Veja de novo. O mais impressionante é que o motorista saiu ileso desse acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi atendido no local e liberado. No Rio de Janeiro, policiais militares realizaram um parto dentro de um carro na linha vermelha. Com o trânsito congestionado na via, não deu tempo da mãe em trabalho de parto chegar ao hospital. A recém-nascida foi batizada de Isabela. Mãe e filha passam bem.
O presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, classificou como gravíssima a denúncia mostrada ontem aqui no Jornal da Record sobre um esquema irregular de venda de vagas nas categorias de base. De acordo com o dirigente santista, além de lesar o clube, a corrupção também afeta diretamente o sonho dos meninos que querem se tornar jogadores de futebol. Para Roma Júnior, o Santos precisa levar o caso à polícia e lutar pela punição dos envolvidos no esquema. Amigo do jogador Neymar, o empresário André Luiz Rodrigues Fernandes é um dos negociadores de vagas nas divisões de base do Santos. Em gravação do Jornal da Record, ele cobrou R$70 mil para colocar 2 garotos no clube. E o Jornal da Record vai mostrar agora como uma falsa advogada enganou um casal de idosos na Grande São Paulo. O casal buscava apenas um direito, o de receber um benefício da Previdência, mas acabou com uma dívida para os próximos 5 anos. Esta mulher de 66 anos preparava um novo golpe. Pode agendar já no INSS a pensão por morte e já pede pelo sistema para a Ivânia mandar a cópia do processo. Mas a polícia e a Ordem dos Advogados do Brasil impediram. Dona Maria, sou delegado de polícia da área. A senhora é advogada? Eu sou bacharel em direito. A senhora tem carteira? Eu estou com o representante presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a senhora está presa. Maria Elvira Aparecida Vieira foi presa em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, acusada de exercer ilegalmente a profissão de advogada. Doutora, é o seguinte, a polícia veio aqui porque eu atendo as pessoas de INSS e não cobro nada na frente, o delegado veio aqui e quer me levar para a delegacia, doutora. O escritório clandestino de advocacia funcionava na casa dela. Por todo lado, havia pilhas de processos. Antes de ser presa, Maria Elvira fez confissões. A senhora está cheia de casos, pelo que eu vejo aí. Se eu quisesse parar hoje, eu tenho uma carteira de mais de 300. 300 clientes. Todos de trabalho. Tem previdência, tem trabalhista. A senhora tem quanto tempo já trabalhando como advogada? Eu sou de 1973. 42 anos, é isso? Advogando. A última vítima de Maria Elvira foi Dona Edna. Ela não sabe ler nem escrever e ainda tem uma doença mental grave. Edna depende do marido para as atividades mais simples. Eu cuido dela como se cuida de uma criança. O seu João recebe um salário mínimo por mês de aposentadoria. Gasta R$300 com o aluguel desta casa muito simples, de apenas 2 cômodos aqui na zona rural de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Com o pouco que sobra, ele paga as contas da casa, compra comida para o casal e paga os remédios da Dona Edna. É uma vida de muito sofrimento e privação. Por lei, Dona Edna tem direito ao LOAS, um benefício de um salário mínimo da Previdência Social para pessoas de baixa renda e com deficiência. A golpista ofereceu assistência jurídica para Dona Edna conseguir o dinheiro. A gente trabalhava lá na igreja, né? Fazia limpeza da igreja, morava nos fundos da igreja, né? E a gente, conversando com ela, ela se ofereceu para entrar no INSS e requerer o benefício LOAS para ela. Né? 6 anos depois, a Previdência Social concedeu o benefício. O dinheiro foi depositado nesta agência bancária no centro de Ribeirão Pires. Lá dentro, a falsa advogada contraiu um empréstimo no nome da Dona Edna, no valor de R$ 6.523. Dona Edna não sabia o que estava se passando. O que falaram para a senhora? Mandaram pro dedão, né? Não sei ler, não sei nada. A golpista ficou com R$ 2.400 para ela, que correspondem ao valor dos 3 meses do benefício, e entregou para o casal apenas o dinheiro do empréstimo. Agora o casal tem uma dívida de 60 parcelas de R$ 386. Em 5 anos, Dona Edna terá gasto quase R$ 24 mil, 4 vezes o valor do empréstimo. A gente estava esperando isso daí para melhorar a situação.
ter uma vida melhor. É. Por lei, dona Edna é impedida de pegar empréstimos sem um tutor legal. O banco infringiu a lei e pode ser punido. O banco não pode abrir conta, não pode conceder empréstimos, não pode praticar atos jurídicos com uma pessoa incapaz. Nosso produtor foi até a agência com uma câmera escondida. Boa tarde, tudo bom? O gerente que fez o empréstimo mostra os detalhes da transação. Beneficiário hoje, ele é o público, no caso, que todo mundo quer pegar para trabalhar. Então, se não for aqui, cara, você pode ter certeza que alguém ia ligar lá para eles iam fazer uma coisa pior. Quando questionado sobre a ilegalidade do empréstimo... Aí tem que questionar a advogada, se não estiver de acordo, porque ela estava junto aqui, ela vai te passar. Nós fomos até o banco. O gerente não quis gravar a entrevista, mas sem saber que estava sendo gravado, ele confirmou ao nosso produtor que Maria Elvira sempre ia à agência com idosos e contratava empréstimos. E a pessoa que estava com ele, que estava acompanhando, que era o advogado, não foi só o caso dela, ela fazia um monte de beneficiário aqui, ela fazia todas as agências. A falsa advogada já tinha passagens por falsificação de documento público, apropriação indébita e uso de documento falso. A polícia investiga se a golpista cometeu outros crimes e já abriu inquérito do caso. Pela quantidade de documentos encontrados com ela, as vítimas podem passar de centenas. Maria Elvira não quis gravar a entrevista. A senhora exerce legalmente a profissão de advogada? Nada para falar. Só tem uma coisa, é covardia isso daí, né? O Banco Mercantil do Brasil informa desconhecer que Edna seja portadora de deficiência mental e suspendeu a cobrança das prestações para apurar se existem motivos que a impeçam de contrair empréstimos. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e o quadro que testa a reação de ricos e pobres quando moradores de rua pedem dinheiro. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.